Português do dia a dia. Seja bem-vindo para mais uma aula. Eu sou a professora Cel Marques. Há inúmeras regras na língua portuguesa, mas algumas não são tão necessárias para quem simplesmente quer se comunicar e escrever bem no dia a dia. Essas pessoas realmente não precisam estudar uma gramática inteira. O ideal é que elas se fixem em assuntos pontuais. Por isso, resolvi preparar esta aula. Certamente você vai se identificar com algumas questões que insistem em aparecer no momento da expressão oral e escrita. São dicas simples, mas extremamente úteis para o seu dia a dia. Vamos começar? Se por acaso você ainda não se inscreveu no canal, peço por gentileza que você se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Abreviaturas. As abreviaturas do sistema métrico decimal não têm ponto nem fazem plural. Por exemplo, 2 horas, 10 metros, 3 quilômetros, 40 quilogramas, sempre no singular. Temos também 2 horas, 30 minutos, 14 segundos. A abreviatura de horas é H, de minutos é MIN, min, e de segundos é S. Lembrando que horas é apenas H. Acento diferencial. Não se usa mais o acento diferencial nas seguintes palavras: para, polo, pelo e pera. Por exemplo, ele para o carro. Antigamente, nós escrevíamos com acento o verbo parar. Ele foi ao Polo Norte. Escrevíamos com acento. O pelo do cão é macio. Pelo substantivo era acentuado. Comi uma pera. Pera, substantivo, também era acentuado. Hoje, esses acentos diferenciais não existem mais. Você vai escrever tudo sem acento. Ele para o carro, ele foi ao Polo Norte, o pelo do cão é macio, comi uma pera. Tudo sem acento. Você vai me perguntar, Cel, como que, por exemplo, eu vou diferenciar o para, verbo, do para, preposição? Porque é justamente por isso que esse acento se chama acento diferencial. Para diferenciar, por exemplo, o para, verbo, do para, preposição. Como que você vai identificar? Como você vai saber disso? Apenas pelo contexto. Para você dar a classe gramatical da palavra para, dizer se ela é verbo ou preposição, apenas pelo contexto. Agora existem algumas exceções referentes ao acento diferencial. Pode e pôde, esse acento diferencial se manteve, pode e pôde. Por e por sem acento é preposição. Por com acento é o verbo por. E no caso de forma no caso é forma e forma, esse acento diferencial é facultativo. Você decide se vai usar ou não. Mas no caso dos dois exemplos anteriores, você precisa usar o acento diferencial. Ele é obrigatório. Só no caso de forma e forma que o acento é facultativo. Você decide se vai colocar ou não. Ano novo com hífen ou sem hífen? Você sabe? Vamos ver. Ano novo com hífen refere-se à virada do ano, à festa de entrada. É o nosso Réveillon. Ano novo sem hífen refere-se aos novos 12 meses que estão por vir. Se eu digo, por exemplo, feliz ano novo e próspero ano novo, o que eu estou querendo dizer? Feliz ano novo, feliz festa de entrada, de virada do ano, feliz Réveillon e próspero ano novo. Que o novo ano que se inicia seja próspero. Aonde, onde? Estamos diante de uma dúvida campeã. Você vai encontrar várias explicações a respeito desse assunto. A que eu acho mais pertinente é a seguinte: você vai usar aonde
com verbos que regem a preposição a. E você vai usar onde com verbos que regem a preposição em. Por exemplo, se eu digo, aonde você quer chegar? Você tem que olhar para o verbo. Chegar é o verbo principal. Quem chega, chega a algum lugar. Você tem que sempre olhar para esse verbo. Quem chega, chega a. Se o verbo pede a preposição a, você deve usar aonde. Outro exemplo. Onde ele dormiu? Você vai perguntar para o verbo. Quem dorme, dorme em algum lugar, não é? Quem dorme, dorme em algum lugar. Note que a preposição que você está usando é em. Então, se o verbo pede a preposição em, você vai usar onde. Vamos ver agora a regência do verbo assistir. É um verbo que possui 4 significados. Vamos ver um por um. Assistir pode significar ver, que é a forma mais usual que encontramos. Quando nós dizemos assistimos ao jogo, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Então, ele pede uma preposição, a preposição a. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, quando nós falamos que se fala muito na oralidade, na linguagem coloquial, assistir o jogo, assistir o filme, de acordo com a norma culta, não está adequado. O adequado é assistimos ao jogo, assistimos ao filme. O verbo assistir pode ter o significado também de prestar assistência, de cuidar. Por exemplo, o médico assistiu os pacientes. Nesse caso, no sentido de prestar assistência, de cuidar, o verbo é transitivo direto, ele não pede preposição. Quem assiste, assiste alguém, que significa quem cuida, cuida de alguém. No caso de cuidar, vai exigir a preposição. Mas o verbo assistir, no sentido de prestar assistência, é um verbo transitivo direto, não exige preposição. O próximo. Temos também o verbo assistir com o sentido de morar, residir, habitar. Por exemplo, assisto em Teresópolis há 2 anos. Quer dizer, eu moro em Teresópolis há 2 anos. É um verbo intransitivo. Quem assiste, assiste em algum lugar. E por fim, temos o verbo assistir com o sentido de ser da competência, caber. Isso não assiste a mim. Temos então um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Isso não assiste a mim, isso não cabe a mim, isso não é da minha responsabilidade. Bem-vindo, com hífen ou tudo junto e sem hífen? As duas formas estão corretas. A saudação é sempre com hífen. Sempre que você disser seja bem-vindo, com hífen, sempre com hífen. Bem-vindo, tudo junto, é nome próprio, é o nome de uma pessoa. Veja os exemplos. Seja bem-vindo, é a saudação, seja bem-vindo, com hífen. Ele se chama bem-vindo, é um substantivo próprio. E por fim, você pode dizer seja bem-vindo, bem-vindo. Biopsia ou biópsia? Autopsia ou autópsia? Necropsia ou necrópsia? O Volpe registra todas as formas. Todas essas formas estão corretas. Você pode escolher se você usa biopsia ou biópsia. Eu, particularmente, prefiro biópsia, autópsia, necrópsia. Lembrando que existe uma diferença entre essas palavras. A biópsia é a remoção de um fragmento de órgão de tecido de um indivíduo vivo para uma análise histológica. Autópsia e necrópsia são sinônimos. É um exame médico de um cadáver para pesquisar a causa da morte. Círculo vicioso. Essa é a única forma correta. A expressão ciclo vicioso está errada. O certo é
círculo vicioso. Por que é círculo? Porque é algo que se volta sempre ao mesmo ponto de partida. E por que é vicioso? Porque acontece sucessivamente. É um círculo vicioso. É uma sucessão de acontecimentos que se repete indefinidamente e que resulta em uma situação sem saída. Vamos aos exemplos. A crise econômica deu origem a um círculo vicioso. Cuidado para não entrar em um círculo vicioso perigoso. Então você não vai errar mais. Círculo vicioso é a única forma correta. Cores, plural. Isso aqui é uma particularidade da língua portuguesa bem interessante. Você sabia que a cor, quando é um adjetivo, ela varia? Ela vai para o plural. Mas se essa cor for representada por um substantivo, ela não vai variar, ela não vai para o plural. Veja os exemplos. Olhos azuis. Azul é um adjetivo, só funciona como adjetivo. Então, vai para o plural. Olhos azuis. Blusas vermelhas. Vermelhas só funciona como um adjetivo. Então, vai para o plural. Blusas vermelhas. Camisas brancas. Branca é uma palavra que só funciona como adjetivo. Então, vai para o plural. Agora, olha os outros exemplos. Camisetas laranja. Laranja não é um substantivo? A laranja? Então, laranja, nesse caso, não vai variar, porque está sendo representado por um substantivo. A cor está sendo representada por um substantivo. Camisetas laranja. Gravatas cinza. É a cinza, as cinzas, por exemplo, as cinzas do cigarro, é um substantivo, então não varia. Bolsas rosa. Rosa é um substantivo, a rosa. Então você vai fazer a concordância no singular, bolsas rosa. Por mais que soe estranho, fique muito atento a essa concordância. Camisetas laranja, gravatas cinza, bolsas rosa. É estranho, realmente é estranho, mas essa é a forma correta. Você sabe como usar etc? Primeiro, o uso da vírgula antes de etc é facultativo. Você pode ou não colocar. As duas formas estão corretas. Não se usa o conectivo e antes de etc. Você não pode, por exemplo, fazer a sua enumeração e lá no final colocar e etc. Isso está errado. Por que está errado? Porque etc. já significa e assim por diante, e os restantes, e outras coisas mais. E para terminar, não se usa etc. com reticências. Você não pode chegar e escrever etc. 3 pontinhos, o famoso 3 pontinhos. Não pode. Usar reticências com etc. está errado. Vamos aos exemplos. Fui ao mercado e comprei maçã, pera, uva, etc. Fui ao mercado e comprei maçã, pera, uva, vírgula, etc. As duas formas estão corretas. Lembrando que etc. é um termo usado em enumerações longas, para indicar que ainda há mais elementos a serem incluídos. Há pouco, com H ou sem H? Você vai usar há pouco com H quando você se referir a um tempo passado, ou seja, algo que já aconteceu. Você vai usar há pouco apenas com A quando você se referir a um tempo futuro, ou seja, algo ainda vai acontecer. Por exemplo, há pouco liguei para o seu celular e você não atendeu. Quando eu digo há pouco liguei para o seu celular, isso é uma ação que se refere a um tempo passado. Isso já aconteceu. Essa pessoa já ligou para o celular. Essa ação já aconteceu. Isso é um tempo passado. Agora, quando eu digo
Tem uma reunião daqui a pouco. Quando eu falo daqui a pouco, é algo que ainda vai acontecer, é um tempo futuro. A reunião ainda vai acontecer. Então, quando você se refere a um tempo futuro, você deve usar há pouco sem H. Hífen, o vilão da língua portuguesa. Vamos lá. Não há mais hífen nas palavras compostas por elementos de ligação. Por que eu coloquei esse item sobre o hífen? Porque muitas pessoas me perguntam se dia a dia tem hífen. Não tem. Por quê? Porque não existe mais o hífen nas palavras compostas por elementos de ligação. Por exemplo, desejo que você tenha um excelente fim de semana. Fins de semana é uma palavra composta por um elemento de ligação, que é a preposição de. Então, não tem hífen. Se eu falo, eu bebo muita água no meu dia a dia, sem hífen, porque dia a dia é uma palavra composta por um elemento de ligação, que é a preposição a. A mula sem cabeça é um personagem do folclore brasileiro. Mula sem cabeça é uma palavra composta com um elemento de ligação, que é a preposição sem. Então, vamos deixar isso registrado. Palavras compostas por elementos de ligação não têm mais hífen. Exceções. A língua portuguesa não seria a língua portuguesa se não fossem as suas exceções. Vamos a elas? Palavras compostas com elemento de ligação, porém mantiveram o hífen. São elas: água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa, cola de sapateiro, pão de leite. São as exceções referentes a essa regra. Lembrando que cor de rosa tem hífen, mas se você for escrever cor de laranja, cor de abóbora, não tem hífen, pois a única exceção referente à cor é cor de rosa. Outras exceções são espécies botânicas e espécies animais. Por exemplo, pimenta do reino, cravo da Índia, andorinha da serra, lebre da Patagônia. Independentemente. Muitas pessoas me perguntam se independentemente e independente são sinônimos. Não são. Independentemente é um advérbio. Independente é adjetivo. O que acontece? Muitas pessoas usam o termo independente como advérbio, e isso está errado. O advérbio é independentemente. Veja os exemplos. Se eu digo, independentemente do tempo, nós vamos viajar. O que as pessoas falam? Independente do tempo, nós vamos viajar. Está errado. O advérbio é independentemente. A palavra independente existe? Existe, mas é um adjetivo. Por exemplo, meu filho é um rapaz independente. Está correto, pois a palavra está sendo usada como um adjetivo. Então, nós temos duas palavras. Independentemente é um advérbio, independente é adjetivo. Isso acontece com outros adjetivos também. Por exemplo, se eu digo diferente, ele é uma pessoa diferente. É um adjetivo. Mas se eu disser ele agiu diferentemente, é um advérbio. Diferente, diferentemente. Independente, independentemente. Lembrar, lembrar-se. Temos dois verbos diferentes. Significam a mesma coisa, têm o mesmo sentido, mas são dois verbos diferentes. Lembrar, lembrar-se, que é um verbo pronominal. A regência desses verbos é diferente. O verbo lembrar é um verbo transitivo direto, ele não exige preposição.
O verbo lembrar-se é transitivo indireto. A preposição é obrigatória. Vamos aos exemplos. Eu lembro o seu nome. Quem lembra, lembra algo. É um verbo transitivo direto, não tem preposição. Eu lembro o seu nome. Agora, se eu digo, eu me lembro do seu nome, aí você está se referindo ao verbo lembrar-se, ao verbo pronominal. Eu me lembro do seu nome. Se você está usando o verbo pronominal, você precisa usar a preposição, pois você está diante de um verbo transitivo indireto. Então, eu lembro o seu nome, eu me lembro do seu nome. Uma maneira fácil de memorizar isso é sem pronome, sem preposição. Com pronome, com preposição. Maior e mais. Você vai usar o termo maior quando se referir à intensidade de alguma coisa ou tamanho de algo. Maior é para intensidade e tamanho. Mais refere-se à quantidade. Por que eu coloquei essas duas palavras? Veja o último exemplo. Se desejar mais informações, é só entrar em contato. Essa é a forma correta. O que as pessoas dizem? Se desejar maiores informações. Isso está errado. Quando você fala se desejar maiores informações, você está querendo dizer uma informação com um tamanho maior. Não é isso que você quer. O que você quer é mais informações. Você está querendo dizer algo a respeito de quantidade. Você quer mais informações, é quantidade. Então, o certo é, se desejar mais informações, é só entrar em contato. Não vai errar mais isso. Se desejar mais informações. Vamos aos outros exemplos. O diretor espera maior êxito desta vez. Maior no sentido de intensidade. Maior êxito. Paula é a maior aluna da sala. Maior no sentido de tamanho. Nada a ver. É assim que se escreve. Nada a ver é inaceitável, com H. Isso não existe na língua portuguesa, tá? O correto é nada a ver. Separado, o A ali no meio e o ver, tá? Nada a ver com H, isso não existe na língua portuguesa. Isso é inaceitável. Por exemplo, nada a ver você ficar trancada em casa. Coloquei aí o você duas vezes, agora que eu tô vendo, peço desculpas pelo erro. Nada a ver eles viajarem juntos. Sempre dessa maneira. Nada a ver. Nem. É uma conjunção coordenativa aditiva que dá a ideia de soma, acréscimo, adição. Não se usa e nem. Quando você for escrever, você deve dizer: o rapaz não trabalha nem estuda. Não pode dizer: o rapaz não trabalha e nem estuda. Sem o e na frente. Por que está errado colocar esse e na frente? Porque a palavra nem, a conjunção nem, já significa e não. Então, se você coloca um e na frente, fica redundante. Então, você deve dizer: o rapaz não trabalha nem estuda. Obrigado, obrigada. Isso é bem simples. As mulheres devem dizer obrigada, os homens devem dizer obrigado. Simples assim. Mulher diz obrigada, homem diz obrigado. Por exemplo, muito obrigada, disse ela. Obrigado pela ajuda, disse o rapaz. O com acento agudo você vai usar para vocativos. E O com H você vai usar quando estiver se referindo a uma interjeição de admiração ou espanto. Por exemplo, ó Deus, por onde andas? Ó Deus é um vocativo. O que é um vocativo? É um chamamento. É a pessoa a quem você está se dirigindo. Ó Deus.
Quando for vocativo, use o O com acento agudo. E na frase abaixo, oh, que bicho mais estranho. Isso é uma interjeição de espanto. Oh, que bicho mais estranho. Nesse caso, você vai usar o OH e o ponto de exclamação. Por hora e por hora. Qual é a diferença entre essas duas expressões? Por hora, sem o H, significa por agora, neste momento. E por hora, com H, refere-se a tempo, aos 60 minutos. Por exemplo, por hora, devemos corrigir todas as provas. Ou seja, por agora, neste momento, devemos corrigir todas as provas. Nesse caso, use por hora sem H. A velocidade máxima é 80 km por hora. Nesse exemplo, você vai usar com H. Ratificar, retificar. São dois verbos bem parecidos na grafia, mas possuem significados completamente diferentes. Ratificar significa confirmar. Retificar significa corrigir, consertar. Por exemplo, o professor precisa ratificar a data da prova. Ele precisa confirmar a data da prova. Ela retificou todos os erros cometidos. Ela corrigiu todos os erros cometidos. Uma dica para não confundir mais o significado desses dois verbos. Pensa em retífica de motores, que é um lugar em que a pessoa vai para consertar, para corrigir um problema no motor. Seção, seção, seção. Outra dúvida campeã. Seção com C cedilha é uma divisão, um departamento, uma área, um setor. Veja o exemplo. Ela trabalha na seção de roupas infantis, ou seja, ela trabalha no departamento de roupas infantis, no setor de roupas infantis. Sessão com 2 S's é uma reunião durante um período de tempo. Por exemplo, já participei de uma sessão espírita. Uma sessão espírita é uma reunião durante um período de tempo. É uma sessão com 2 S's. E sessão com C no início e 2 S's é o ato de ceder. Por exemplo, preferiu fazer a cessão dos seus bens. Cuidado com a sílaba tônica de algumas palavras. Lembrando que a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Por exemplo, nós só podemos dizer cateter, condor, nobel, ruim, ureter, sutil. Essas palavras são obrigatoriamente oxítonas, ou seja, a última sílaba é a mais forte. Temos agora outras palavras, que são palavras paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba é a mais forte. Avaro, ciclope, filantropo, fortuito, assim como gratuito, intuito, ibero, recorde, rubrica. Lembrando, dando uma atenção especial a essas duas últimas palavras, é recorde e rubrica. São palavras paroxítonas. E por último, temos uma palavra proparoxítona, neste ínterim, ou seja, neste meio tempo. Essa palavra ínterim é uma palavra proparoxítona, ou seja, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Lembrando que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Sujeito partitivo. Como fazer a concordância com o sujeito partitivo? A concordância é facultativa. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Essa dúvida também é muito comum. Por exemplo, a maioria dos brasileiros já votou ou a maioria dos brasileiros já votaram.
Você pode concordar com o termo maioria e colocar o verbo no singular, ou você pode concordar com o termo brasileiros e colocar o verbo no plural. Uma parte dos animais ainda está ou uma parte dos animais ainda estão no zoológico. Sujeito partitivo, a concordância é facultativa. A metade dos candidatos desistiu ou a metade dos candidatos desistiram. Ou você concorda com a palavra metade ou com candidatos. Tem sem acento refere-se ao sujeito no singular. Tem com acento circunflexo refere-se ao sujeito no plural. Por exemplo, a mulher tem vários vestidos no armário. A mulher é ela, é terceira pessoa do singular. Ela tem, a mulher tem. Se é terceira pessoa do singular, é tem sem acento. Agora, os cachorros têm sentimentos admiráveis. Os cachorros têm. Eles têm. Terceira pessoa do plural. Então, o acento é obrigatório. Tem sem acento, singular. Tem com acento circunflexo, plural. Ter de ou ter que. Na verdade, não há diferença entre essas expressões e hoje as duas são aceitas, sendo que ter de é mais formal e ter que é menos formal, é mais para o uso coloquial. Por exemplo, o médico tem de comparecer ao centro cirúrgico. É uma expressão mais formal, o médico tem de comparecer. Mas você também pode dizer, o médico tem que comparecer ao centro cirúrgico. Nesse caso, é uma linguagem mais informal, uma linguagem coloquial. Uso do particípio. Qual é a forma correta? Ele tinha entregue ou entregado as pastas? Você vai olhar para o verbo auxiliar dessa locução verbal. Tinha entregue ou tinha entregado? Você tem o verbo ter como verbo auxiliar. Se você tem o verbo ter, a regra diz que se você tem o verbo ter ou haver, você deve usar o particípio regular, que é aquele que termina em ado ou ido. Então, a forma correta é ele tinha entregado. Agora veja outros exemplos abaixo. Você diz, ele tinha entregado a pasta. Você tem a locução verbal com o verbo ter. Mas você pode dizer também, a pasta foi entregue por ele. Nesse caso, a locução verbal, o verbo auxiliar é o ser. Então, você tem que usar o particípio irregular. Outro exemplo embaixo. Ele havia aceitado o pedido. Ele havia aceitado. A locução verbal, o verbo auxiliar é o haver. Então, você deve usar o particípio regular. Havia aceitado. Ou o pedido está aceito. Quer dizer, está aceito. Você aí tem o verbo auxiliar está. Então, você deve usar o particípio irregular. O que você precisa memorizar é ter, haver, particípio regular. Ser, estar, particípio irregular. Lembrando que esses verbos, quando tem dois particípios, eles são chamados de verbos abundantes. Uma informação importante a respeito do particípio. Muitos estudiosos já aceitam as formas irregulares dos verbos gastar, ganhar, pagar e pegar, mesmo com os auxiliares ter e haver. Então, com esses 4 verbos, gastar, ganhar, pagar e pegar, se você tiver o auxiliar ter e haver, você pode usar a forma regular ou irregular. Por exemplo, você pode dizer, ele tinha gasto ou gastado todo o dinheiro. Você pode dizer, ele tinha ganhado ou ganho na loteria. Ele tinha pagado ou pago todas as contas e ele tinha pegado ou pego as correspondências. Todas essas construções estão corretas. Vamos conhecer alguns verbos
que merecem atenção especial na primeira pessoa do singular. Eu valho, eu caibo, eu meço, eu tuço, eu me maquio, eu suo, eu ouço. Cuidado com a conjugação dos verbos ver e vir. Vamos analisar primeiro o verbo ver. No singular, ele vê, com acento circunflexo. No plural, eles veem, sem o acento circunflexo. Esse acento circunflexo ele foi eliminado após o acordo ortográfico. Com relação ao verbo vir, no singular, ele vem, sem acento, ele vem. Eles vêm, com acento circunflexo. Viagem, com G ou com J? As duas formas estão corretas, sendo que viagem com G é o substantivo e viagem com J é o verbo, é a terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Por exemplo, a viagem foi maravilhosa. Nós temos aqui um substantivo, a viagem. Então, devemos escrever com G. Preciso que você viaje hoje para Brasília. Viaje, terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo, é com J. Preciso que você viaje hoje para Brasília. O verbo viajar é com J. O substantivo é com G. Regra importante sobre o uso da vírgula. Não se usa vírgula para separar sujeito e verbo, independentemente do tamanho do sujeito. Veja os exemplos. O carro está com defeito. Sujeito carro. Verbo está. Não pode separar sujeito e verbo com vírgula. O carro velho está com defeito. O carro velho da empresa está com defeito. O carro velho da empresa americana está com defeito. Todos esses termos que estão em negrito estão representando o sujeito da oração. Portanto, não se usa vírgula para separar sujeito e verbo. E para terminar, vamos lembrar que a vírgula é obrigatória para separar vocativos. O que é um vocativo? É um chamamento. É aquela pessoa a quem você se dirige para falar alguma coisa. Por exemplo, Senhor, ouça minhas orações. Eu estou falando com o Senhor. Senhor, vírgula, ouça minhas orações. Outro exemplo. Por favor, queridos alunos, fiquem quietos. O vocativo é queridos alunos. Eu estou falando com os queridos alunos. Entre vírgula. Vamos organizar uma festa, pessoal? Eu estou me dirigindo ao pessoal para falar alguma coisa. Esse termo é um vocativo, por isso deve vir com vírgula. Independentemente da posição do vocativo, se estiver no início da frase, no meio ou no final, a vírgula é obrigatória. Se você gostou desta aula, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Esse seu retorno é muito importante para o crescimento do meu trabalho. Muito obrigada e até a próxima!